E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, hein? Eu estou bem. Bom, estamos aqui para mais um capítulo, um episódio da nossa história, ensinando, falando sobre a verdadeira Páscoa. A história de hoje também faz parte daquele livrinho do devocional de Páscoa. Isso aí, você ainda não tem o seu? Gente, precisa providenciar, porque lá tem as histórias, as atividades, e é bem bacana para você acompanhar, tá? Bom, então agora, enquanto a gente não puder ter novamente os nossos encontros presenciais lá na igreja, nós vamos continuar com os nossos encontros aqui virtuais. Mas vocês sabem o meu lema, então eu falo daqui e você grita dali. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não me deixa só! É isso mesmo, não me deixa só. Eu preciso de você deste lado daí. Beleza? Conto com vocês, hein? Bora, galera, bora! Nessa semana o tema é Por que Jesus nasceu? Então, para começar, eu vou fazer essa pergunta a vocês. Por que Jesus nasceu? Você sabe? Gente, para que a gente possa entender por que Jesus nasceu, nós precisamos entender todo o contexto da história. Por isso que começamos lá no Jardim do Éden. Então, vamos resumir e acompanhe. Deus criou Adão e Eva, certo? Para a glória dele, para conviver junto. Tanto que Deus, todas as tardes, ia até o jardim para conversar com Adão e Eva. Deus tinha prazer de estar na presença de Adão e Eva. Ok. Mas Adão e Eva pecaram. Quando eles pecaram, eles se separaram de Deus. Eles saíram da presença de Deus. Deus continuou amando-os, mas Deus se tornou o quê? Mais distante, porque Deus é mau? Não, eu já falei disso, Deus nunca é mau, mas Deus não consegue conviver, estar perto do pecado. É quase igual você, sabe às vezes aquele coleguinha na escola ou no condomínio, que toda vez que você chega perto, ou ele te bate, te belisca, ou te empurra, te cutuca, e você não gosta, você sempre vai ficar perto dele? Não, você vai fugir dele. É mais ou menos por aí, tá? Deus não convive com o pecado. Então a desobediência de Adão e Eva fez com que Deus se separasse deles. Beleza? Até aí, beleza. Muito tempo se passou, muitas histórias aconteceram. Caímos no tempo de Moisés, onde o povo estava escravo por tanta desobediência. Moisés, por sua vez, tendo toda a saga da história dele, precisou voltar ao Egito, né? Que Deus pediu para que ele voltasse ao Egito para cumprir um propósito. Moisés não queria voltar, é óbvio que não, ele estava fugido do Egito, mas ele obedeceu porque ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Ao contrário de Faraó, que não obedeceu aos mandamentos de Deus e não deixou o povo ir, tanto que sofreu as consequências com as 10 pragas. Beleza? Então anota a segunda pergunta do dia. A primeira foi qual? Por que Jesus nasceu? E a segunda pergunta do dia: qual é o propósito de Deus nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida? Anotou? Seguimos com a história. Então, no tempo de Moisés, na hora que o povo foi ser libertado do Egito, lembra que Deus mandou Moisés que cada família separasse um cordeiro, separasse o sangue do cordeiro, pintasse as portas para que fosse protegido? Por quê, gente? Entenda bem. O pecado, como eu disse, nos separa de Deus, beleza? Então, o pecado, ele traz a morte. Que morte? A morte do espírito, né? Do nosso relacionamento com Deus, entendeu? Morte tem derramamento de sangue. Por isso, para que tivesse a libertação do povo do Egito, teve que o quê? Pegar o sangue de um cordeiro e passar nas suas portas, né? Essa simbologia do derramamento do cordeiro. Mas olha só, naquele tempo, nós ainda estávamos em pecado, como estamos até hoje, mas a gente não tinha condições de chegar até a presença de Deus, entendeu?
nós tínhamos que pedir perdão, conversar com Deus, sempre através de um mediador, de alguém que fizesse uma ponte, tá certo? Exemplo, eu estou aqui, Deus está aqui. Eu não consigo chegar até Deus porque o tanto de pecado que eu tenho e que foi cometido desde Adão e Eva, de Noé e de tantos outros tempos, o pecado que eu tenho aqui não deixa eu chegar até a presença de Deus. Eu preciso de alguém que me leve lá. E naquele tempo, este alguém eram os profetas. A gente tinha aqui até o profeta, como Moisés e tantos outros, para conversar sobre o que a gente estava querendo pedir a Deus ou até mesmo tentar nos livrar do pecado que a gente tinha cometido mediante a desobediência. E uma das formas da gente ter essa libertação do nosso pecado ao conversar com o profeta era a gente pagar alguma coisa. E esse pagar normalmente era sacrificar algum animal para o Senhor, algo que a gente gostasse muito. Era uma simbologia, né? A gente sacrificava algo que a gente gostava para dizer para Deus que nós estávamos arrependidos. Deu para entender? E aí, durante muito tempo, mesmo depois de Moisés, a gente continuava pedindo perdão e indo até a presença de Deus através de um mediador. Muito tempo se passou e eis que uma vez um anjo apareceu para a Virgem Maria e falou que ela iria ficar grávida do Filho de Deus. Isso é muito bacana. Pensa, gente, o Filho de Deus, ele, príncipe no céu, né? Totalmente Deus. Ele se fez carne, se fez homem e veio aqui na terra. E por que ele se fez homem? Para que ele nos conhecesse, ele sentisse tudo que a gente sente. Isso aí. Ele, enquanto bebê, ele chorou, sentiu fome, sentiu sede. Enquanto criança, ele jogou bola e ralou o joelho, chorou e doeu porque saiu sangue. Enquanto adolescente, ele também ficou assim com as responsabilidades e as coisas que a mãe ou o pai mandava. Entenderam? Ele viveu igual a gente viveu, mas com uma diferença. Jesus teve a humanidade que nós temos, mas ele teve uma coisa que nós não temos, a santidade. Isso, Jesus viveu como homem, mas ele foi santo. E como ele foi santo, ele não se corrompeu. Você sabe o que significa essa palavra? Então, eu não vou também explicar muita coisa, não. Trata, não falei? A galera de 7 a 9, ó, adianta o passo. Chama pai, chama mãe, chama avô, procura no dicionário. Entendeu? Jesus não se corrompeu, certo? Ele o quê? Ele fez boas escolhas. Quando ele via a galera dele, entendeu? Falando mal de alguém, aquela fofoquinha do bullying, ele não participava para fazer parte da patota, ele saía fora, entendeu? Ele, quando a galera estava escutando essas músicas meio esquisitas, ou falando palavrões, ou algumas letras bem estranhas, ele falava, eu não preciso escutar esse tipo de música porque isso não me faz bem. Ele não promovia uma briga, ele obedecia. Então ele, na sua santidade, ele buscava fazer as boas escolhas, as escolhas corretas. Por isso é que ele tinha a nossa humanidade, mas ele tinha santidade. E Jesus cresceu então como homem e como santo. E aí, quando ele ficou grande, ele se encontrou com o primo dele, João Batista, que batizava as pessoas no rio para que essas pessoas pudessem se converter. Ou seja, eu não quero mais ser essa pessoa pecadora, eu quero me transformar numa pessoa que segue aquilo que Deus manda, ser uma pessoa obediente, ao contrário de Adão, de Eva e de tantos outros. Eu quero ser uma pessoa obediente, seguir os passos de Deus. Então, João Batista, ele batizava as pessoas nas águas, né? Só que quando Jesus veio, Jesus quis ser batizado, Jesus estava mostrando que a partir daquele momento, com a vinda dele, nós não seríamos somente batizados nas águas, nós seríamos batizados pelo Espírito. Isso, Jesus nos aproxima novamente de Deus, com o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz esse resgate. Sabe quando eu digo que nós estávamos aqui,
Deus estava aqui. E no meio tinha tanto pecado que a gente não conseguia chegar até Deus. Então, Jesus surge. Ele vem para que ele possa nos levar novamente até a presença de Deus. Entendeu? E aí ele começa a nos ensinar que nós devemos nos batizar com o Espírito Santo de Deus. Mas como Flávia, como tia Flávia, que Jesus fez isso? Ele agora é a nossa ponte? Ele sim é a nossa ponte, é o nosso mediador. Mas uma coisa, ele não guarda Deus só para ele. Ele traz Deus para nós, porque aquele tanto de pecado que nos separava de Deus, Jesus pegou sobre ele. É isso daí. Isso nós veremos, em histórias futuras. Jesus levou o pecado sobre ele, para que a gente pudesse chegar pertinho de Deus. Então, galera, por que Jesus nasceu? Qual o propósito da vida de Jesus ao ele ter vindo para a terra? Viver no meio de nós como homem, sofrer o que nós sofremos, todas as tentações, sabe? Tentar fazer obediências e não fazer as desobediências, sempre obedecer. Qual foi o propósito de Jesus aqui? Mostrar que nós, mesmo humanos, somos capazes de viver uma vida buscando a obediência, buscando essa santidade que vem através de Jesus. Então, galera, presta bem atenção. O nosso tempo aqui na telinha, ele é curto, mas aproveite o seu tempo, estude mais na Bíblia, converse mais com as outras pessoas sobre tudo isso que a gente tem falado. Qual o propósito da vinda de Jesus? Por que Jesus nasceu, tá? Bom, nas atividades você tem algumas perguntas para responder. Essa é uma pergunta, por que Jesus nasceu? Outra coisa, quando Jesus foi batizado por João Batista, que o céu abriu, Deus falou algo para o filho dele. O que Deus falou para Jesus? Leia Mateus 3 que você vai descobrir. Terceira pergunta, qual o propósito de Jesus, de Deus na sua vida, né? Ele tem um propósito na vida de todos nós. Teve na vida de Noé, de Moisés, de Abraão, de tantas pessoas. Qual o propósito de Deus na sua vida? Outra pergunta. E o que eu quero dizer também, deixar como última pergunta para você é: Jesus é seu amigo? Você pode dizer que Jesus é seu amigo? Porque amigo para mim é aquele que a gente quer ficar perto, a gente quer falar, a gente quer contar as coisas, entenderam? Então você pode dizer que Jesus é seu amigo? Bom, o que fica disso tudo? Você, galera mais velha aí, 10, 11 anos, se aprofunde nas escrituras, na palavra de Deus, busque mais informações. E saiba, assim como a galera de 7, 8, 9 anos, entendam. E não esqueçam e não confundam, não duvide. Deus é sempre bom, Deus é sempre amor. Ele faz de tudo para estar perto de nós. Nós é que afastamos Deus com os nossos pecados. Deus nos ama tanto, que faz tanta coisa, a ponto de mandar o seu Filho Jesus na terra para viver como homem, para que pudesse nos entender e assim nos levar novamente para perto de Deus. Perfeito? Olha só, na próxima semana temos mais um pouco dessa história. Você não pode perder. Pegue o seu livrinho, responda as perguntas, façam as atividades e vamos estudar mais. Não esquecendo que Jesus é o nosso libertador. Beleza, galera? Então, fica você daí, que eu fico daqui. A gente se vê no próximo domingo. Lembrando que não me deixa só. Isso mesmo. Eu conto com vocês. Valeu, galera. Um beijo no coração. Fui!